De hoje a gente vai entrar num assunto, continuar o assunto da semana passada, dentro do cenário de colorimetria, mas com um foco diferente. Semana passada a gente falou sobre neutralização e hoje a gente vai estar abordando direcionamento de reflexo. A gente vem fazendo uma sequência de aulas, essas aulas dentro de um cenário de falar sobre colorimetria de forma bem específica, bem direcionada. Por quê? A gente tem um cenário aí de educação voltado à transformação do profissional, levando ele para reconhecimento. E vamos partindo de tudo. A aula de hoje, primeiro ponto. Vamos lá, primeiro ponto. Obrigada a quem está chegando aí. Deixa eu ver o César. Salve, salve, amigos de estudo científico. Olá, Renata Matiasso, visionária guerreira. Oi, querido. Estamos juntos na pegada dessa nova base do estudo libertador. Yes, é isso aí. Estamos juntos, certo? Então, a aula de hoje a gente vai conversar, vai ver qual é a forma certeira de fazer direcionamento de reflexo para entrega de mechas perfeitas. Então, existe um caminho, que é um caminho certeiro para entrega de resultados em direcionamento de reflexo para entrega de mechas certeiras. Semana passada a gente falou a respeito de neutralizações. Agora nós vamos lá para esse direcionamento de reflexo. E nesse direcionamento de reflexo, com o objetivo de entregar mechas perfeitas, ok? E eu sou a Renata Matiasso, eu ensino profissional cabeleireiro a entregar mechas perfeitas com total segurança dentro de um cenário de não uso da estrela de Oswald, sem usar a estrela de Oswald, ponto, sim, sem o uso da estrela de Oswald, sendo através desses resultados perfeitos reconhecido e consequentemente tendo muito mais dinheiro no seu bolso. Vamos para isso então, entender esse cenário todo, como diz aí o César, a gente tá aí, guerreiros todos juntos, para mostrar para esse povo todo profissional que tá aqui, lutando, sofrendo, tendo suas frustrações nas entregas do resultado, que colorimetria é muito mais simples, pode, deve, tem condições de ser muito mais simplificada, facilitada, dentro de um cenário de você, primeiro ponto, se livrar da enfadonha, como eu digo, daquela estrela que não precisa estar na nossa vida para levar a gente para um cenário de dificuldades, sofrências, como eu brinco também, certo? Então, o que é, antes de tudo, direcionamento de reflexo e por que ele é importante para a entrega de loiros perfeitos? Bem, a gente tem que ter bem claro, antes de qualquer coisa, que mechas, relembrando coisas que a gente já falou em outras aulas, mas aqui muito importante a gente pontuar e relembrar. Mechas, a gente tem duas situações que se casam. E se não estiverem casadas numa união muito estável, não vai dar resultado perfeito. E essas duas situações diz respeito a colorimetria, que é a entrega da cor, o resultado da cor. Você tá ali seguro, firme, você tá ali naquela condição de saber como entregar um resultado na cor de forma exímia. E aí o outro cenário que vem é a parte de distribuição das mechas, a parte que envolve a apresentação de distribuição, quantidades, proporções, linhas, toda a questão do projeto. Mas não existe mecha perfeita sem aqui o resultado da colorimetria. E essas aulas, então, a gente está fazendo, eu estou aqui fazendo, a gente está aprofundando, porque eu falei muito sobre a parte técnica das mechas, essa parte de distribuição, toda essa estrutura técnica. E a gente faz aí pesquisas, como eu já mencionei, com milhares de profissionais, e nessas pesquisas com milhares de profissionais, dor constante e comum, colorimetria. E essa dor constante e comum em colorimetria, dentro de cenário de profissionais que têm anos, décadas de profissão, relatando isso, com cursos sobre cursos, somados muitos na sua trajetória profissional, e mesmo assim inseguros, frustrados, com resultados aquém do esperado, com retrabalhos, com uma série de dores que eu sei quais são, porque eu vivia essas também, apesar de meus muitos anos dentro da área, vivia essas mesmas dores. Então, vamos lá, eu tô aqui para te levar dentro de um cenário de te ensinar a entregar mechas perfeitas sem pensar, sofrer, ter que viver com bases na tal da estrela de Oswald, que nem é de Oswald, em alguma outra aula a gente fala mais a respeito disso, e dentro desse aspecto você vai entregando a mecha perfeita, sem essa questão de estar aí amarrado com a tal da estrela de Oswald, você vai ser reconhecido e consequentemente vai ter muito mais dinheiro no teu bolso.
reflexo. O que a gente tem dentro de direcionamento de reflexo? É importante a gente esclarecer. Então, o que é o direcionamento de reflexo e o porquê ele é importante para essa entrega de mechas perfeitas. A gente tem dentro de mecha, direcionamento, duas possibilidades. Duas possibilidades que dizem respeito a cores frias e cores quentes, ok? Eu quero saber aqui quem tem dificuldade em direcionamento de reflexo e dúvidas, por favor. Diz aí pra mim quem tem dúvida e dificuldade no direcionar reflexo. Quero ver vocês compartilhando comigo antes de eu dar andamento aqui para esse entendimento, de forma muito sincera, por favor. Quem? Ó, aí, NC Distribuidora já veio dizendo que tem. E tenho certeza que deve ser uma profissional que está ali, que não deixa de estudar, porque está aqui em aula. Se está aqui em aula é porque tem dificuldade e continua buscando solucionar e resolver esse problema. E assim como ela, muitos. Está todo mundo mais quietinho. Quem mais? Porque direcionamento de reflexo, eu estou falando aqui em mechas, a gente não usa só em mechas, a gente usa em todas as circunstâncias que envolvem colorimetria. Mas as nossas aulas é para te levar a entregar mechas perfeitas, ok? E nisso, então, nesse direcionamento de reflexo que a colega mencionou que tem dificuldade, eu, nas pesquisas, junto com os meus, o pessoal da equipe, né? Os meus parceiros da equipe, a Cássia dizendo que também, a gente, dentro dessas pesquisas, levantou um número absurdo. Dentro de várias situações ali, dentro da pesquisa que eram trazidas, mais de 50% das dores, respostas mais evidentes, batidas, era justamente a questão da entrega de resultados em colorimetria. E direcionamento de reflexo é assim, é uma chave muito importante para virar essa dor. E aí, o direcionamento do reflexo dentro do cenário, para a gente trabalhar ele, como eu mencionei, a gente tem duas pontas. A ponta onde a gente direciona esfriando e a ponta onde a gente direciona fazendo uso daquele resultado quente do fundo exposto a nosso favor. E aí eu vou pegar aqui, que a semana passada eu mostrei. Quem não assistiu a aula da semana passada, é importante que assista. Eu falei sobre neutralização. Outra dor muito evidenciada, muito batida dentro do nosso cenário profissional. Gente, quem compartilhou, gratidão. Eu tô vendo que tá chegando gente. Então é porque estão chamando, compartilhando. Então gratidão quem já compartilhou. Quem não compartilhou não precisa sair da aula. Manda aí um convite rapidinho, chama mais pessoas para estar aqui com a gente, aula muito importante, então faz esse movimento e quando bota um coração eu fico muito feliz, tá? Essa aula tá de neutralização aí no meu feed ou lá no IGTV. Todas as minhas aulas eu deixo gravadas, então vai lá conferir, tá, querida? Boa noite, Rosimara. Então, a gente tem dentro do cenário de fundos, aqui eu tenho dos 6 em diante. Os fundos expostos. Aqui, semana passada eu usei para falar de neutralização. Esquece aqui, quem não assistiu a aula da semana passada, vai lá que vai entender o que é isso aqui. De como foi fácil, simples, prático, neutralizar um reflexo verde e um reflexo vermelho. Sem misturebas, milhões na colorimetria comercial. Pois é. Oi, Miriam. Boa noite, minha linda. Tudo bom? Então, aqui a gente tem a tabela de fundo de clareamento exposto, aonde a gente saiu de uma altura de 1,6 e a gente passou pelos resultados quentes que a gente tem quando descolore um cabelo e a gente vai perdendo de forma gradual as concentrações melânicas e dentro disso a gente vai diluindo essas quantidades melânicas, expondo cada vez fundos mais claros. Porém, fundos mais claros sempre com uma evidência quente. A gente passa por vermelhos, laranjas e amarelos, ok? Todos, então, potencial quente. E nessa condição de potencial quente, a gente tem as situações que envolvem os direcionamentos. Situações que envolvem direcionamentos de duas formas. Essas duas formas de modo bem distinto e pontual. A gente vai manter o potencial quente usando esse fundo a nosso favor, evidenciando ele mais ou dando uma sutil equilibrada, mas
ainda como resultado quente, muito em uso para morena iluminada, correto? E aí a gente tem o outro lado, aonde a gente entrega resultados frios. A gente tem que direcionar reflexo, fazendo o quê? Esfriando esse tom. E aí é aquela dor, a dor no calcanhar de aqueles, de grande maioria, assim, ó, diria que pelas minhas experiências, acompanhamento, observações, vamos falar em 95% pelo menos dos profissionais cabeleireiros, no sentido de esfriar a cor, conseguir entregar uma cor que venha ali reta e direta, 100% ao encontro do que o cliente busca, quer. Adicional a isso, que essa cor se sustente, a cor fria se sustente por meses. Por quê? Porque a cor quente se sustentar, o fundo de clareamento já é quente, ok? Então, se sustentar uma cor quente, top babada. Mas você entregar uma cor fria e essa cor fria se sustentar por meses, aí que mora o prego no pé. Concordam comigo? O que vocês me dizem disso? Enquanto isso, eu só vou ler aqui que eu vi que subiu alguma observação. César, mesmo estudando muito, eu tinha muita dificuldade em direcionamento, isso? Porém, buscando entender na fonte ação e reação. Olha o César, ação e reação. Falei tanto disso na aula passada. Quem perdeu, corre. Perdeu e perdeu ali a chave de muita coisa. Depois eu já vou falar um pouquinho, tá? Ó, mesmo estudando muito, eu tinha muita dificuldade. Porém, buscando entender na fonte ação e reação, já no entendimento científico, aí sim, assim, afinal, dos produtos tem segredo na produção. Aí sim ele viu que os produtos têm segredo na produção. Pois é. E aí que nós vamos logo chegar, César. Eu tenho, então, essas duas situações quando diz respeito ao direcionamento de reflexo, que são duas situações muito pontuais. Eu uso essa resposta quente na diluição de passagens do meu fundo de clareamento a favor na minha entrega de resultado, ou eu faço o quê? Eu preciso esfriar esse tom, entregar resultados frios. E dentro desse entregar resultados frios, aí que tem a maior dor do profissional, porque manter um frio com meses de durabilidade, primeiro, entregar o resultado 100% dentro do que a cliente busca. Muita dificuldade se observa na área quanto a isso. E já vou explicar por quê. Melhor, já vou dizer por quê. Lembra daquela estrela que eu mostrei aqui? E que eu desenhei? E que eu falei que aquela estrela de Oswald, com todas aquelas cores, com aquelas misturas absurdas, com tudo aquilo. A estrela, né? Aquela estrela. Eu falei pra vocês que eu trago um cenário de profissionais que vão entregar, quem gruda em mim, mechas perfeitas com total segurança, sem o uso dessa estrela. Sem o uso dessa estrela. Bota essa estrela no lixo, que aí você vai entregar mechas perfeitas com total segurança. Primeiro ponto, ok? Adicional a isso, aí o profissional vai ser reconhecido e vai ter condições de ter muito mais retorno financeiro no seu bolso. E dor de cabeça também. Não haverá mais, porque parou de pensar nisso que não precisa pensar, certo? Bota fora, desliga, esquece. Minhas alunas já não usam mais, meus alunos também, tá aqui o César. Por quê? Porque hoje eles sabem que isso aí é problema, não é solução. É o que leva o profissional para um cenário completamente torto e distante da entrega de resultado. Tereza, mesmo uma cor quente ainda desbota quando essa foi aplicada na metodologia comercial. Bingo, Tereza. Então, direcionamento de reflexo. Eu quero saber se ficou captado o básico da coisa. Fundos de clareamento, quando expostos, a gente tem duas situações. O fundo de clareamento já é quente e a gente vai ter duas situações de direcionamento. Ou a gente vai esfriar esse fundo, entregando aqueles resultados de platinado, de cinzentado, disso ou aquilo, ou a gente vai usar a favor, entregando resultados na altura dos loiros, os loiros dourados, ou a gente vai usar aqui nessas alturas até o 8, primordialmente, para entrega de morenas iluminadas. Ok, gente? Me digam se isso ficou claro. Primeiro ponto, a gente precisa ter tudo muito claro para a gente dar andamento e cada tijolinho ir se somando e ficando cada vez mais estruturada a construção desse conhecimento. E aí, Cássia, já coloquei a minha fora, tô aprendendo a cada dia. Olha, Cássia, a Cássia tem no curso também, já botou fora. Então, quem tá no curso já sabe que não é para usar estrela, que não deve usar estrela e o porquê que não deve. E que ela é o problema na vida do profissional.
Gente, quem tá aí, ficou claro essa questão? Direcionamento de reflexo, o que é e por que ele é importante para a entrega de mechas perfeitas? Quem aqui responde para mim? Quem? Deixa eu botar aqui os pincéis enquanto vocês me respondem. Boa noite para quem está chegando do boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. Ficou sim. Ótimo, então. Se ficou, eu sabia que a estrela era errada. Olha ali a colega dizendo. Pois é. Se você sabia, então larga dela, mas gruda em conhecimentos com base na ciência, que aí você vai transformar. Saber que não deve usar, já é um começo. E a partir dela, você, no saber que já é um começo de que você tem um caminho, ó, aqui não tá certo, então eu vou pro outro lado, porque é o outro que vai me dar a solução. Eu percebia que a estrela era o que me tirava do trilho dos resultados. E aí, você diz que sabia que, porque nunca conseguiu aprender com ela. E você não é a única. Cara, eu faço, como eu falei, pesquisa com milhares de profissionais. A maior dor é, fiz curso, mais curso, um monte de curso e não tenho segurança. Não sei daquela estrela. Não, por quê? Porque não tem como. Não tem como ter segurança com ela e não tem como. Tu pode decorar aquilo. Mas quando você vai pra prática, você tem decorado. E na prática vai dar o resultado equivocado, vai dar o ruim. E é aí que mora a resposta pros teus problemas. Tira lá de cena e a solução para os problemas chega, porque aí você começa a ter o quê? Você começa a ter os resultados com a segurança e a assertividade. E aí, naquela aula de segunda, sobre neutralização, que eu estou dizendo para quem não assistiu e assistir, eu falei a respeito do que envolve o cenário da colorimetria eficiente. Já vamos entrar aqui, certo? Então, o fundo exposto aqui, a Cássia me disse, outras pessoas me disseram que ficou claro. O direcionamento para o quente e para o frio ficou claro. E existe no meio do caminho a neutralização, que é o que eu falei a semana passada, que não é a aula de hoje. Vai lá e assiste quem não assistiu. Então, resultados perfeitos em cor, entrega de resultados perfeitos para as clientes de vocês diz respeito a entregar o resultado perfeito que a cliente quer. Ponto. Primeiro. Agora vamos para um outro detalhe. Primeiro ponto é entregar o resultado perfeito que a tua cliente quer, não aquele que você consegue entregar, o que a cliente quer, o que ela busca. E a partir disso, o outro ponto é você entregar o resultado perfeito que a cliente quer e deseja e que esse resultado, ele se sustente e se sustente ainda por meses. Que aquele cabelo, aquela cor, ela tenha dentro de um cenário de durabilidade aquilo que você não consegue com uma colorimetria comercial, uma colorimetria, infelizmente, que eu tenho que trazer para vocês, ineficiente. E colorimetria comercial, quando fala, é justamente essa que aborda os seus ensinamentos a partir da estrela. Que tudo se direciona, neutraliza, faz e acontece via estrela. Que fala da matemática da colorimetria para entrega de resultados. Quem aí conhece a colorimetria que fala na matemática para entrega de resultados? Matemática da colorimetria. Perdi essa parte, depois eu assisto o início. Isso aí, querida. Assiste, anunciada depois do início, vai ficar gravada, tá, querida? Pode assistir aí que você vai pegar todo o fio da meada. Quem aí já ouviu falar que existe uma matemática da colorimetria para entrega de resultados além da estrela? Tem a estrela e daí com aquela estrela você tem que saber a matemática da colorimetria para entregar resultados perfeitos de direcionamento de reflexo, de neutralização e de tudo. Quem aí que já ouviu falar? Comigo essa matemática nunca funciona, mas querida, não vai funcionar nunca, porque não funciona contigo, comigo, com ninguém, porque ela é totalmente sem norte, ela não existe, ó, mais gente dizendo que já ouviu falar. Então, pessoal, primeiro, você tira a estrela de cena, joga no lixo. Segundo, você pega essa matemática da colorimetria e joga no lixo. Já começa a simplificar muita coisa, tá? Quando você jogar no lixo a matemática da colorimetria, a estrela, meu Deus, você já tira as amarras, você já tira o que é, como é que é as algemas e você começa a respirar mais livre. Olha quanta gente dizendo que sim, que sim. Eu até pedi socorro para a Ari. Ari, socorre esse povo. A Diana dizendo que ouviu tanto, eu também. Ouvi tanto, oi Denise, oi Ari, todo mundo que chegou. Eu também ouvi tanto, e aquilo não me levava a lugar nenhum. Por
levava a lugar nenhum, porque aquilo não tem como levar alguém a algum lugar positivo. Melhor, me levava para frustração, para resultado aquém do esperado, para as dores, para os retrabalhos, para perda de clientes, o que é pior, para vergonha, o que é pior, porque é passar vergonha, a gente passa vergonha quando não entrega o que o cliente busca. Então, eu falei que para entregar mechas perfeitas, eu tô aqui para ensinar vocês a entregar mecha perfeita com total segurança, beleza. Dentro desse cenário sem estrela de Oswald, já tira esse problema da vida, esse problema estrela, joga no lixo e ser reconhecido, consequentemente, muito mais dinheiro no bolso. Então, você tirou a tal da estrela, jogou no lixo, e você tira a matemática da colorimetria e joga em outro lixo. Porque elas são muito... Vamos dizer que esses dois problemas, essas duas coisas são tão grandes que não cabem num único lixo. É lixo e lixo. Aí você pegou tudo isso e agora a gente volta para aquilo que a gente viu semana passada. Marcos, muito consumo desnecessário de produtos já é de grande valia. Olha, tem muita coisa nesse cenário, Marcos. O nosso cenário é top grande de coisas por se ver, rever e aprofundar. Mas é isso que estamos aqui, aprofundando. Isso que é importante, certo? Então, direcionar um reflexo é levar um resultado para um quente, somando, não, auxiliando, pegando junto aquele fundo, intensificando ele, usando dele. Mas você não tem que ficar fazendo cálculo, bota fora os cálculos, certo? E outro caminho é você esfriar o tom. E você não precisa fazer cálculo para esfriar aquele tom. O que você precisa é entender disso. Gruda em mim. Eu falei a semana passada em neutralização. Assiste a aula, mas gruda aqui. Você precisa entender de produto. Lembram? Quem assistiu a aula passada? Minha letra, gente, eu me esforço para vir pro quadro com vocês, tá? Mas a minha letra, só eu para entender. Tanto sei que nada sei. Ah, querida Bruna, aí vamos lá, tá? Então, você precisa entender de produto. Primeiro ponto, olha só, você precisa entender de produto. Isso é um ponto. Outro ponto que você precisa entender é do que? Reações e ações. Quem estava na aula passada lembra disso? O que é o outro ponto que você precisa saber? Ações e reações. Quem estava na outra aula lembra disso? Vamos só pegar o gancho aqui para você ligar o que você tem que saber. Você não tem que saber de estrela, você não tem que saber de matemática da colorimetria, você não tem que ter nada disso na tua vida. Tira esse fardo das costas, joga fora e o que você precisa saber? Você precisa saber de produto. Produto que tem no tubo daquela coloração que eu uso lá no meu espaço. O que tem de potencial, de corantes, naquele tubo de coloração que eu uso lá no meu espaço. Isso que eu preciso saber. Por quê? Porque no tubo de coloração vem um número e naquele número uma descrição dizendo o que possivelmente haja dentro do tubo. E eu vou dizer para vocês que aquele possivelmente, se você se basear por aquele número e por o que pode ser que tenha aplicado no teu cliente, a chance de você ter o tiro no pé, o erro, a frustração, o retrabalho, a perda da cliente é de 95%, 98%, gente. Ilusão, você pensar que você vai pegar uma nomenclatura, fazer uma matemática da colorimetria, que soma isso com aquele, com aquelas cores primárias. Bom, eu nem vou ficar aqui dando detalhe disso, porque não precisa. Eu só vou trazer encheção para a cabeça de vocês, certo? Você não precisa fazer 1000 cálculos, você não deve fazer 1000 cálculos, porque você vai se frustrar no resultado. Você não deve se ater àquela numeração que tem na caixa e pensar dentro daquela estrutura que vem da estrela de Oswald, de que se tem o 2 é porque é violeta, porque se tem o 1 é porque lá tem cinza, e porque não deve, sai disso também. E aí você tem que entender que lá naquele tubo de coloração tem corantes, e que não tem cor naqueles corantes. Ele é um pó incolor, bege na verdade, incolor que eu digo assim, um pó sem uma cor, não tem amarelo, não tem vermelho, não tem azul. E conforme eu falei semana passada, eu vou dar só um spoiler aqui, aquele corante, eu posso ter um mesmo corante aqui de base, que somado a esse corante
vai dar vermelho. Esse mesmo corante de base, somado a esse outro corante que não é vermelho, vai me dar verde. Caraca! Sim, eu posso ter esse corante aqui, somado com esse aqui, que vai dar amarelo. Mas nenhum deles tem cor. E aí, esse somatório, ele simplesmente parte do mesmo corante. Mas como isso? Não existe cor naqueles corantes contidos no tubo e associação entre eles, partindo de um mesmo, somando, vai dar resultados completamente distintos. Não existe aquilo de somar o amarelo, o vermelho em proporções que vai entregar uma condição de resultado que depois você vai usar matemática de colorimetria, etc. Jamais! Ó, quem que botou aqui? Ou seja, não precisa usar os corretores, Renata. Não deve! Para direcionamento de reflexo e neutralização, não deve. Direcionamento frio e neutralização não deve. Quando que você pode usar corretor? Quando você quer uma cor quente, intensificada, tu até pode colocar um corretor amarelo, um corretor vermelho, um corretor laranja. Mas aí é outra história, mas para intensificar. Para neutralizar, aqueles corretores frios não vão resolver. E existe técnica, não, metodologia, inclusive para você usar os corretores, ok? E não use quando você quer entregar resultado frio. E preferencialmente também não use quando você quer intensificar cores. Você tem condições de ter resultados, muitas vezes, numa única coloração, tubinho, coloração único, reto, se você souber o que existe dentro do tubo. Se você conhecer o produto que tem dentro do tubo de coloração daquela empresa que você está trabalhando. Aqui fica um pouquinho, vamos lá. Mas assim, você precisa então, para direcionar reflexo com certeza, precisão absoluta, entender de produto e aí ter caminho consciente de ação, aonde você vai ter que saber como conduzir metodologicamente, não é por receita. Existe um caminho com base na ciência, por metodologia, que você conduz uma reação e faz uma ação, e dentro dessa ação, que é o caminho que você queria, você vai causar uma reação que vai dar um resultado igual à cor de desejo que você precisa entregar para a tua cliente com absoluta certeza. Simples assim. Vamos ver aqui o que o pessoal falou, só um minutinho. Pergunta para o César, vou ter que desaprender tudo? A gente às vezes tem que desconstruir, querida, para reconstruir de forma muito mais simples, segurança, com assertividade, com tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Eu vivi isso, tá? Tá pedindo pro César e eu respondi, porque eu vivi essa desconstrução para reconstruir, e a partir disso ninguém mais me segura. Por quê? Porque eu tô aqui ensinando convicta, com segurança absoluta, de algo que eu vivi na minha vida. As dores eu passei por todas elas, achei o caminho de solução, porque aquela estrela não me convencia, porque aquela matemática da colorimetria me mostrava que era ineficiente. Continuei buscando reconstruir, nesse reconstruir transformou-se tudo. E é por isso que eu tô aqui ensinando. Denise, corantes que, se submetidos a determinadas circunstâncias, têm o potencial de se transformar em cor. Entender isso é libertador. Gente, pega essa frase. Denise sempre fazendo umas observações muito importantes. Denise vive o cenário de colorimetria científica. Olha ali. Ela trouxe a bula certeira, ó. Sabe a bula do remédio? Pois é, aquela bula. Ela tá trazendo aqui, ó. Corantes que, se submetidos a determinadas circunstâncias, têm o potencial de se transformar em cor. Entender isso é libertador. Então, dentro do produto eu tenho que saber os corantes existentes, o potencial deles. Agora, para resumir isso tudo que a Denise falou, eu entendo o que tem no produto, o potencial deles. Eu vou criar uma ação metodológica, que existe todo um caminho para você criar a reação metodologicamente. Essa ação, essa metodologia vai causar uma reação que, consequentemente, vai entregar esse resultado de cor, seguro, preciso, transformador. Ok, gente? Então, sai a estrela, sai a matemática na colorimetria, sai tudo isso e vem o quê? Você sai dentro do jogo errado, do jeito errado. Qual que é o jeito errado? O jeito errado de você entregar resultado de neutralização DDD, o jeito errado de você direcionar reflexo, seja para o frio ou para o quente, o jeito errado é
com base em colorimetria comercial, com 1000 receitas que vem aí, somatório de corretores, vem bota um pouquinho disso com um pouco daquilo, faz todos aqueles cálculos dentro da matemática da colorimetria e não chega a lugar nenhum, a não ser no lugar do erro e da frustração. Maria, como eu chego então ao resultado sem usar corretores? Já vou falar, você pede um exemplo? Já vou mostrar como que chega lá, ok? E aí, o jeito certo é com bases em colorimetria científica. A colorimetria científica não traz essa coisa toda de 1000 receitas, de dor de cabeça, de estrela de Oswald, de matemática de colorimetria. Ela traz metodologias. Metodologias, então, são as ações através da qual a gente cria reações que vão entregar um resultado de cor preciso, tanto para neutralização quanto para o direcionamento ali dos reflexos que a gente está falando hoje. E dentro disso, esse resultado preciso, depois desse cenário aqui que você criou, vai ainda ter uma durabilidade de cor ali por meses e meses, porque as metodologias, elas dão essa possibilidade de qualidade de fio, durabilidade nessa cor, tudo isso de forma que você nunca imaginou. Mas tudo começa aqui, em você conhecer os produtos, certo? E aí, tomando um golinho da água aqui, vamos lá. Quem tem alguma pergunta, fala aí rapidinho enquanto eu bebo um golinho d'água. Como que você chega lá, então, certo? Primeiro, vamos voltar aqui no produto. Você chega lá respondendo a Marise, né? Você chega lá dentro de cenário. Produto, né? Como é que você vai saber o potencial dos corantes, o que tem no tubo de coloração? Pois é, você vai, a partir de produto que você tem, da empresa A, B, C, D, quantas empresas forem que você tem ali, porque todas as empresas vão ter as nomenclaturas mais comuns, né, comumente usadas. Vai ter o 1089, o 989, o 101, o 91, falando dos frios lá na altura dos loiros, dos que é maior dor no sapato. Você vai conseguir descobrir o potencial fazendo coisa muito simples. Testes nas colorações. Testes nas colorações é o caminho absoluto da segurança para o profissional entregar o resultado preciso da cor. A partir de você saber o que tem no tubo da coloração, que aqui, como eu falei, é o primeiro passo e esse é o segundo, certo? Então, esse primeiro passo é você saber, como eu falei, o que é o produto que você tem na mão. O que tem naquele tubo de coloração que você tem na mão. E não se amarrar àquela nomenclatura que está na caixinha, aquele número e aquela descrição. Tira isso, porque isso é que te leva à frustração. Primeiro passo. E aí outras coisas. Mas o teste de mecha, que a Cássia, que é já aluna do curso, tá aí. Ela tá ligada. Quem já é aluno tá ligado. A partir desse teste de mecha, que tem forma para se fazer ele, você consegue fazer uma entrega com segurança absoluta do resultado. Porque a partir desse teste de mecha, você vai conseguir ter o que? A percepção absoluta do que aquela coloração que você tem, da empresa que você usa, que está ali no teu estoque, você não vai estar iludido que ela entrega aquele resultado que você imagina pensando no número, pensando naquela nomenclatura. E aí, iludido você aplicou, iludido você se ferrou. Você testou numa mechinha com o fundo exposto na altura que a nomenclatura se define. Você nunca vai aplicar uma altura de 10 num fundo exposto numa altura de 9. Por quê? A gente precisa, em colorimetria, partindo do primórdio básico, aplicar nomenclaturas em alturas correspondentes à questão de fundo. Se eu tenho uma coloração numa altura de 10 e o meu fundo está na altura de 10, eu tenho que aplicar, então, 10. Fundo 10, coloração 10. Fundo 9, altura de 9, coloração, altura de 9. A partir disso, a coisa flui. Caso contrário, eu tenho lá uma altura de 9 e eu aplicar um 10, eu não vou conseguir ter a percepção correta, eu não vou ter conseguido entregar, inclusive, se eu for aplicar para cliente, um resultado que vai ter uma durabilidade, que vai ser exímio. Por quê? Os corantes estruturais da altura de 10, eles não têm condições de trabalhar
num fundo que tem ainda altura de 9, ok? Claro isso? E feito esse detalhamento, esse entendimento do importante, quão importante é os testes, eu vou mostrar. A Marise pediu para mostrar algo. Pois é, então eu vou mostrar. Veja bem. E aí outra coisa que não existe, tá, gente? Para quem vem aí que falou que conhece a matemática da colorimetria, quem conhece a matemática da colorimetria, já ouviu em curso A, B, C, D, Z, também deve ter ouvido falar de fundo de pigmento. Não existe também, tá, gente? É outra coisa para desconstruir. Não existe fundo de pigmento, ok? Então, o que eu vou mostrar aqui, não me venham com história de que, é um fundo de pigmento. Não é fundo de pigmento, ok? Tereza falando com alguém, eu acho. Inicia os estudos como o novo. Esqueça o que aprendeu no passado. Pois bem, né, Tereza? Então, vamos lá? Aqui eu tenho, não vem ao caso qual é uma empresa, certo? Mas eu tenho duas aplicações numa mechinha, mesmo lote, a outra mechinha. O que é mesmo lote? Mesmo lote são cabelos de uma mesma pessoa, então que o fio tem a mesma textura, que foi textura, espessura, condição estrutural. Primeiro ponto. E os fios foram descoloridos em mesmo lote. Foram descoloridos com o mesmo OX, no mesmo tempo de pausa. Vários detalhes aí se somam quando a gente fala em lote. Lote de descoloração cabelo, lote de cabelo para teste. A gente precisa criar um laboratório nosso particular quando a gente faz testes por metodologia também. A gente não sai fazendo de qualquer jeito. A gente tem todo parâmetro muito reto para conseguir, a partir desse parâmetro muito reto, ter precisão nos resultados que a gente vai poder observar nos testes comparativos. E aqui existe um teste comparativo entre duas linhas diferentes. Não existe história de fundo de pigmento, não vem me explicar com isso, que eu já tô, antes de tudo, já batendo aqui o não tem nada a ver com isso, ok? Essa história, tem empresa violeta que entrega resultado mais quente, a empresa violeta é nacional, a empresa de fundo azul entrega resultado mais frio, para quem já ouviu, tá, gente? Quem não ouviu, deleta isso, tá, gente? O que acontece? Existe empresa dita violeta que entrega resultado muito mais frio do que empresa dita azul. Então, bota fora isso também e vai pro simples. Sai do problema. 1089, de duas empresas, mesmo lote de cabelo, mesmo fundo, mesmo tudo. Percebe-se aí na imagem a diferença absurda. Eu olhando daqui para a imagem refletida, vejo que vocês percebem a diferença, mas não sei se conseguem perceber tanto quanto. É absurda a diferença de entrega de resultado desse 289 em relação a esse outro. Ou melhor, entre eles. Olha ali a Jana dizendo que já ouviu muito. Pois bem, minha querida, eu ouvi por muito tempo e você não tem noção do quanto isso também não procede. Ou melhor, agora você tem. Então, gente, é um saco de coisas, sim, que você tira fora quando você sai dessa colorimetria comercial. E no tirar fora, você simplifica totalmente a tua vida, facilita, e aí sim você vai entregar mechas perfeitas. Você vai entregar resultados de colorimetria de modo geral perfeitos. Sem você ter que bater cabeça, sem você ter que sofrer, sem você ter que passar vergonha, sem você ter tanta frustração e tanta coisa que se soma. E pior, perder a cliente te levar outros clientes, porque uma pessoa que fala bem do teu trabalho traz um número muito menor de pessoas, traz pessoas, ótimo, mas ela traz um número muito menor do que uma pessoa falando mal, que ela espanta, afugenta quantos? Isso é pesquisa, gente. Eu não sei aqui os números, mas é absurdo a questão numérica. Então, gente, ouçam, assistam e reassistam essa aula, por favor, tá? Aqui, então, estão dizendo que dá para perceber. Pois é. Absurda a diferença. Isso é um exemplo. Duas linhas 1089. Na caixinha, elas diziam ser um loiro extra claro pérola. Ambas. E aí, você vai aplicar, pensando naquela indicação da caixinha, naquela nomenclatura, e você obtém, vamos dizer que esse aqui ainda ficou mais perto de algo pérola. Agora, isso aqui... O que vocês estão vendo nessa mecha? Olha, aqui eu aproximei mais, consegue ver melhor ainda. Olha aqui na aproximação. A diferença discrepante de cor.
Que cor que vocês estão vendo nessa mecha aqui? Qual é o reflexo que aparece para você aí, ó, sobre o meu dedo? Olha aqui sobre o meu dedo. Que reflexo que você tá vendo? Boa noite, Fabrícia. Seja bem-vinda, querida. Que reflexo, por favor, quem tá aí, me diga. Que reflexo? Vocês estão vendo pérola aqui? Alguém tá vendo um pérola ou estão vendo o quê? Um ratinado, Denise. Pois bem, é isso aí. Ficou um ratinado. Era para ser um pérola porque a embalagem dizia que era um loiro, extra, ultra claro, pérola. A nomenclatura 1089, pérola. Aqui tá um acinzentado indo para um chumbado, ratinado, que seja. Gostei do ratinado, tá? Então você pensa que você fez a coloração, fez o clareamento das mechas, chegou no fundo perfeito, ficou lindo aquele fundo, e aí você vai lá no teu estoque, nossa, cheio de matemática de colorimetria, cheio de estrela, cheio daquelas muitas colorações lá que diz que é pérola, e você pega e aplica na tua cliente. E o que que acontece? E o que que dá? E o que que te leva a isso? Aquilo tudo que eu falei. Frustração, retrabalho, cliente insatisfeita, perda dela, um problema gravíssimo por você corrigir, porque depois que deu ruim, corrigir é 10 vezes pior, que envolve mais tempo, mais produto, mais dor de cabeça. Gente, pelo amor de Deus, me ouçam, me ouçam. Eu tô aqui falando, me descabelando, por quê? Porque eu já vivi isso tudo. Eu não quero que você continue vivendo. Eu quero conseguir te trazer para um cenário de sai disso. Eu e as alunas que já são alunas aqui sabem disso, tanto que elas estão aí fazendo as suas observações, compartilhando mudanças e coisas que já aconteceu para elas e que hoje elas viraram chave e elas sabem como evitar. Ok, gente? Ó, cinza é feio demais, deixa um ar triste. Não é pelo caso de ser feio ou o que acontece? Antes de tudo, Marcos, a cor perfeita é a cor que a tua cliente quer. Se a cliente quiser o cinza, ela quer o cinza, é a cor perfeita para ela. Você tem, como profissional que ela buscou você e confiou em você, a obrigação de entregar. Mas você tem que saber como entregar. Assim como eu já fiz testes, ali no meu feed tem várias situações de demonstrações de testes. Quem está chegando, quem ainda não acompanhou, vai lá para o meu feed. Olha, tem muito conteúdo e tem muito teste. E nesse muito conteúdo e muito teste, vocês vão ver, tem cinzas que na caixa, na embalagem fala em cinza. E que na verdade, na entrega do resultado, entrega o chumbado, que não é cinza, o rateado, o ratinhado ali que seja, ou entrega um resultado neutralizado, uma nomenclatura cinza, entrega um resultado neutro ou pérola. O pérola entregue com uma nomenclatura acinzentada, com um 10-1, por exemplo. Acontece. Por quê? Porque se você tá ali consciente que é aquilo que o teu vendedor, teu representante, a empresa que tu compra o produto te disse e levando por lei aquilo, você tá se mantendo no cenário do vai se ferrar. Você mesma tá pagando preço para se ferrar, tá pagando preço da coloração, tá aí se mantendo nisso. Você precisa entender produto, o que há no tubo de coloração. A partir disso, sai daquele cenário da colorimetria comercial, entra para o científico e entende o que tem no produto. Entender o que tem no produto é a partir dos testes. Testes. E testes feitos metodologicamente. Não é qualquer teste feito de qualquer jeito. Existe um caminho. Aí você entende o que tem no produto, você sabe o que aquele 1089, aquele 10.1, aquele 989, vamos ver um outro, já vou mostrar. O que naquela empresa que você tem à disposição tem condições de se entregar. Então, aquele 1089 da empresa que eu uso me entrega isso. Cara, eu não vou mais comprar. Eu vou ir procurar outra empresa, vou testar outra, até eu encontrar outra, até eu encontrar aquela opção de 1089 que numa empresa qualquer vai me entregar o que eu busco. Ou eu vou testar o 10.0 daquela minha empresa que eu uso, o 10.1, o 10.2.1. Por quê? Porque as empresas têm N nomenclaturas numa mesma altura. Mas, como eu falei, tem 10.1 que entrega resultado de neutralização ou de pérola. Como tem 10.0 que entrega resultado de cinza. E aí? Você precisa saber.
o que há no produto, em termos de corantes, que vai te entregar resultado baseado em testes. Que resultado vai entregar? A partir daqui, você vai ter aí um caminho metodológico que você vai conduzir ações metodológicas, um caminho de metodologia por reações que você vai criar através dessa metodologia que vai entregar a cor perfeita para a tua cliente. Então aqui essas ações é o quê? Uma matização científica, por exemplo. Você vai fazer uma matização científica, aonde você tem forma de fazer matização científica quando há nuance. Com X40, gente. Renata tá louca. Não tô louca. A gente não usa o X40 na forma como ela vem no tubo, na embalagem. A gente cria uma ação metodológica, reação química, pensada, programada, estudada para entregar reação não o X40. Eu uso ele, mas eu crio um projeto de reação, que ele não vai agir como o 40, ok? Aí, a partir dessa metodologia, que eu dei um exemplo só aqui, eu estou falando da matização científica, né? Essa metodologia eu vou ter meses, eu criei a reação, entreguei a cor, e a partir disso eu vou ter meses de durabilidade na cor daquele cabelo, meses, eu digo assim, não digo um mês, eu digo 3, 4, 5, 6 meses, com um cabelo com uma qualidade, saúde, que não tem explicação. Eu já tive aluna que disse que fez a matização e o cabelo ficou melhor do que quando ela fazia tratamentos. A textura, o toque, o brilho, a qualidade do fio. Não exime de tratar, mas o que entrega é surreal, ok? E aí, dentro disso, eu vou mostrar mais um teste. Aqui é um pouquinho menos evidente, mas 2989 de outras empresas. Percebem a diferença também? Isso aqui é um caderno cheio de testes meus, fora tudo que eu tenho adicional por aí. Para tudo que vocês imaginarem, eu tenho teste aqui. Mas aqui 2989. Percebe-se a diferença? Aqui é de resultado direcionamento de cor quente, tá? Mas percebe-se a diferença? Ó, vou colocar aqui as duas imagens. Percebe-se a diferença? 2989, mesmos lotes para teste, a mesma situação dentro de um cenário de aplicação com uma diferença expressiva também. E aí? Boa noite, Rosidalva. Digam se está conseguindo ver aí a diferença. Deixa eu ver o que é aqui. Se eu indico alguma empresa, eu não indico empresa nenhuma. Eu levo conhecimento, Marcos, não faço indicação, não falo de empresa, não faço nenhuma alusão à empresa A, B, C, D. Todas as empresas têm coisas muito boas para mim, coisas muito boas para ti, para Pedro, para Paulo. Tem que ver regionalmente o que as clientes buscam. E dentro disso, buscar dentro da empresa o que há de entrega de resultado que atenda a demanda. E se não tem, primeiro tu vai entender. Pode ser que aquele resultado que você está procurando no 1089, você consiga com 10.0. Dentro do que eu expliquei aqui, dá para captar isso, né? E se não dá, voltem, assistam novamente. Mas pode ser que você está usando o 1089 porque tu acha que aquele 1089 vai entregar o pérola e você consegue com essa empresa que você já usa entregar com o 10.0. Primeiro você vai testar tudo o que você tem da empresa que você já usa. Aí não tem nada do que você precisa dentro das nomenclaturas, você vai buscar outra empresa. E eu ensino as minhas alunas nos cursos, e eu estou ensinando aqui, o caminho para todo mundo ter liberdade para escolher o produto independente de marca, empresa e valor, inclusive. Porque valor não quer dizer que porque é mais caro ou mais barato é melhor ou pior. É conhecimento que tira o profissional justamente das algemas aonde ele está preso, e aí preso de uma forma muito triste. Então, o que eu levo não é a empresa X, Y, B ou Z, ou eu levo conhecimento que liberta. E de modo especial, eu levo aqui no público, aqui nas aulas gratuitas, de modo especial dentro do curso. Quem é meu aluno sabe disso. Meus alunos têm possibilidade de reduzir os custos deles em 1/3 do que gastam. Por exemplo, quem gasta R$1.000, seguindo o que eu ensino, oriento lá dentro, tem condições de gastar aproximadamente R$300, não chega a R$350 em produto, num comparativo. Por quê? É só fazer o beabá que eu ensino lá dentro. Renata, e quando o cabelo abre em 3 fundos? Sempre se trabalha pelo fundo mais escuro, tá, Rita? Sempre. É aquilo que eu falei.
Não adianta colocar o que há sobre o que não dá. Ó, exatamente. Meu Deus, estão falando aqui, eu perdi aqui as sim, sim, sim. Tá dando para ver a diferença. Então, estamos dizendo sim, sim, sim. Fazer estudo nas mechas de cabelo é importante. Importantíssimo. Ó, me disseram aqui sim, sim, sim. Eu acredito que é sim, sim, sim. Na questão diferença de tom. Então, aqui também, 989, uma diferença. E aqui é outra linha. Não é as mesmas linhas que eu tinha em teste lá naquelas duas anteriores com o 1089. São outras linhas. E olha aqui a diferença também que aparece. Uma diferença não tão expressiva quanto aquele, mas uma diferença bem evidente. E nenhuma das duas entregou pérola. São duas situações de resultado frio. Frio. A mais próxima ao pérola é este aqui. Mas mesmo assim ele ainda é mais acinzentado do que pérola. Sendo que aqui, essa é menos, essa é mais perolada, mais próximo de um pérola, e essa aqui o tal do nosso rateado, certo? Então, por que fazer testes? Porque os testes funcionam para entregar mechas perfeitas com total segurança, porque eles possibilitam que nós, quando profissionais, tenhamos condições de saber qual é o potencial corante que existe dentro do tubo. O que existe realmente de corantes, potenciais corantes dentro do tubo de coloração, e não se iludir que existe uma matemática da colorimetria que vai entregar um resultado quando eu uso dela, associado àquela história da estrela, somado àquela nomenclatura que tem na caixinha, adicional a isso aquela questão numérica, nomenclatura descritiva e numérica na caixinha. Tudo isso lata do lixo. Gente, colorimetria comercial, ela te leva para um cenário de dor, retrabalho, frustração, perda de cliente, tudo que você não precisa, deve viver na vida. Colorimetria científica te tira de tudo isso, transforma a tua história. Você precisa virar chave? Precisa. A partir do momento que você vira essa chave, tudo se transforma. E aí, dentro de tudo isso, fica aqui o convite para que você acompanhe as minhas aulas e mais do que isso, que você, se for importante, está fazendo sentido para você, se você já me segue, se você não segue aqui o meu perfil, segue, acompanha conteúdos, vem aí comigo, gruda e vamos transformando tudo isso. Se você já me segue, ótimo, se você não me segue, siga, e se você já me segue, por favor, compartilha aí com pelo menos um colega da área, com alguns colegas da área, e convida eles para estarem aqui com a gente também. E dentro disso, ir virando chave, a gente ir virando chaves em conjunto dentro desse cenário todo. Boa noite, Etienne. Oi, Etienne. Etienne também, professora de colorimetria científica, chegando aí. Etienne, falamos muito. Pedir pro povo botar fora a estrela de Oswald, pedir pro povo, olha só, pegar a tal da matemática da colorimetria, jogar no outro lixo, adicional a isso, rasgar as caixinhas pela parte numérica, que o povo acredita, que aquilo que está descrito numericamente e descritivamente no tubo de coloração vai entregar resultado. Pedir pro povo se ligar, se despertar e sair desse cenário de sofrência da colorimetria comercial, minha amiga. Porque a gente já viveu isso e a gente sabe muito bem o quanto isso é dolorido, sofrido e frustrante, que não leva a lugar nenhum a não ser para a situação de cada vez mais ruim, perda de cliente, retrabalho, etc, ok? Então, como eu mencionei, se essa aula foi importante para você, gruda, mantém grudado. Se você já me segue, ótimo. Se você não me segue, passa a seguir, gruda aqui, toda segunda e quarta-feira, 19h30, aula gratuita. E faça um movimento, convida mais colegas profissionais para estarem aqui conosco. Um colega, 2, 3. Vamos lá, a gente fazer um grande movimento de transformação, mudança desse cenário infeliz e triste que até então a gente vive. Mas até então existe um sonho de transformação, que a professora Etienne está aí junto com outros profissionais, com o professor Rodrigo Meio, Rogério Belo, etc. A professora Edilene, que eu acho que chegou por aí, e a partir disso, gente, vamos tirar aquilo que eu falei, algemas, amarras, venda dos olhos, virar chave e transformar histórias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você está 1 ano na profissão, se você está 10, está 20, está 30, gente, não importa quanto tempo. Eu tenho alunas com 35, 40 anos de profissão que viraram chave. Então, hello, gente. Vamos, junto, todo mundo. Beijo gigante, tá? Etienne estava terminando aqui, mas muito feliz com a tua passada, tá? Muito sofrência, sim, vivemos muito. Graças a Deus, graças ao professor Rodrigo, a gente respira hoje novos ares.
E vamos lá, levando mais pessoas a respirarem esses novos ares. Gente, beijo. A gente se encontra na segunda-feira à noite, 19h30, nossas aulas abertas, gratuitas, e toda segunda e todo dia aí no meu feed com conteúdo gratuito. Confere. Vai lá, volta os conteúdos. A aula da semana passada foi importantíssima, então corre lá. Ó, a professora Edilene tá aí também, virar chaves. Isso aí. Beijo, minha linda Edilene. Beijo, meus lindos, todo mundo. Fico feliz se você gostou da live, querida. Então, gruda, fica grudadinha. Beijo gigante pra todo mundo. Deus abençoe. Tchau. Gratidão pela presença.